A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Por que será que somos derrotados por coisas tão pequenas? Vamos aprender com o Padre Léo. Há 5 anos e meio atrás, mês de setembro, outubro, eu tive que participar de algumas reuniões da minha congregação na Espanha e na França. Então tinha uma tarde livre na França, eu fui conhecer os grandes monumentos e na volta eu tomei um táxi. E o taxista, quando percebeu que eu era brasileiro, lembrou-se que há 1 mês e meio atrás a França tinha sagrado-se campeã mundial de futebol em cima do Brasil. Então, quando passou em frente o estádio de futebol, ele olhou para mim e disse: perdão, está perdoado. Mas esse perdão não é por ter ganhado, não. Porque o francês, ele não conversa com a gente sem antes pedir desculpa. Ele é muito fino. E ele então mostrou e disse: ici le grand état de France. Falei: oh, très joli, muito bonito. Ele disse: aqui nós ganhamos a Copa de vocês. Eu disse: não. Eu disse: oui. E falou mais brabo em francês. E eu disse: não. Então ele achou que eu não estava entendendo o que ele estava falando. E ele tentou falar em espanhol. A nós outros, futebol, Copa do Mundo, nós outros a ganado usted. Não, sim. Vous a perdu? Não. Eu disse para ele: eu não joguei. Eu não perdi nada. Não foi eu que amarelei o Ronaldinho. Por que eu perdi? Perdi nada. Por quê? Que o Ronaldinho, eleito consecutivamente 2 anos o melhor jogador de futebol do mundo, chamado Fenômeno. O cara é bom mesmo. Fenômeno. Por que esse cara não jogou e ajudou o Brasil a perder uma final inesquecível daquela? Por quê? Ele estava em final de carreira? 4 anos depois, ele foi o artilheiro da Copa que o Brasil ganhou, inclusive enfrentando seleções muito mais fortes. Por que naquele ano o Brasil perdeu em consequência do péssimo desempenho do Ronaldinho? Qual é a causa? Ronaldinho estava machucado. E o melhor jogador de futebol do mundo, o Fenômeno, machucado, não joga absolutamente nada. É por isso que você vem perdendo algumas copas para o encardido.
É por isso que você também está sendo derrotado em algumas dessas competições que nós pudemos refletir ao longo desse acampamento. É por isso que um homem de 1,78 m perde para um cigarro que não vale nada, que com um aperto de mão, que se jogar na água destrói. Mas não é só esse homem que perde, o mundo perde. Para fazer 300 cigarros dá quantos maços? 15 maços de cigarro. Vem 20 dentro. Para fazer, portanto, 15 maços de cigarro. Quem fuma um por dia, em 15 dias, tem que se cortar uma árvore. Para fazer 300 cigarros, precisa cortar uma árvore. Não é só esse homem que perde. Quando você perde, a natureza perde. Uma árvore cortada, além da poluição do meio ambiente, quantos pássaros não se reproduzirão? Quantas aves morrerão? Quantos animais não terão aonde se esconder durante a noite e a chuva? Quando o encardido consegue machucar você, você que é um fenômeno, porque você ouviu muito bem o Dunga dizendo, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo dentro de você, você é obra-prima das mãos do Senhor, tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Você que é esse fenômeno, você que é essa pessoa excepcional, perde esses joguinhos de nada, porque, a exemplo do fenômeno, o encardido vai lá no cerne. Sabe por que nós estamos tendo uma juventude derrotada? Porque temos uma juventude do coração ferido, do coração machucado. O maior estrago que o encardido vem fazendo em nossos jovens não é na perna ou no seio, quando implanta silicone, ou nos músculos, quando faz tomar esses remédios para ficar forte, as anfetaminas. O maior estrago que o encardido está fazendo é no coração. Não existe silicone para um coração ferido e machucado. Não existe plástica para um coração estragado pela mágoa, pela angústia, pela tristeza e pelo ressentimento. Para fazer o jovem perder a coragem e a força, essas duas pernas, as quais vocês foram convidados a caminhar nesse acampamento, o encardido vai lá no cerne, que é o coração, e lá ele vai semeando a fraqueza, semeando a derrota, semeando o ressentimento, semeando a mágoa, transformando o jovem em alguém que está completamente envelhecido. De gente com amor no coração, gente que cante, gente que dance, gente que viva a oração, que testemunhe com sua vida o amor que Deus tem por nós, que cante alto, grite ao mundo, faça ao povo ouvir sua voz. Precisamos de santos, jovens santos, santos de calça jeans que bebem Coca-Cola e comem hot dog. Precisamos de santos, jovens santos, que levem Deus no coração, que semeiem a paz, que amem o irmão. Santos vivem num mundo sem batina e sem véu, trilhando seus caminhos em direção ao céu. Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor, que transmitem a palavra até via computador. Namoro de jovem santo tem que ser santo também. Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem.
consagrando a juventude e a pureza ao Senhor, consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou. Precisamos de santos, jovens santos, santos de calça jeans, que bebem Coca-Cola e comem hot dog. Precisamos de santos, jovens santos, que levem Deus no coração, que semeiem a paz e que amem o irmão. Precisa-se de santos no século 21, comprometidos com o mundo e com o bem de cada um, que amem a Eucaristia e não se envergonhem de contar ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar. Santos que ouvem reggae, pop, samba, forró cristão, nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão. Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver, pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser. Eu quero ser santo, jovem santo, santo de calça jeans, que bebe Coca-Cola e come hot dog. Eu quero ser santo, jovem santo, que leva Deus no coração, que semeia a paz e que ama o irmão. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma controvérsia de Jesus com os fariseus a respeito do seu operar, ou seja, aquilo que Jesus faz. De onde vem? Vem de Deus ou vem do demônio? Né? Ou seja, é pelo Espírito Santo, pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os espíritos malignos ou é pelo poder de Satanás, de Beelzebu?
Bom, Jesus responde à controvérsia claramente dizendo que um reino dividido contra si não pode subsistir. Então, se Satanás está sendo expulsado, né, não pode ser por poder de Satanás. Mas existe uma coisa aqui que às vezes escapa à nossa reflexão. E é o fato de que se nós formos olhar no Evangelho, né, de uma forma transversal, você vai encontrar que em todos os 4 Evangelhos a missão de Cristo ela só é compreendida enquanto é uma derrota do reinado de Satanás. Agora, esta notícia, esta informação de que existe uma luta entre Jesus e o príncipe das trevas, essa realidade parece que não casa com a mentalidade do homem moderno. E é por isso que alguns exegetas, teólogos modernos preferem fazer malabarismos para explicar que Satanás não existe, que é uma figura literária. Bom, o malabarismo é o seguinte: primeira coisa, você tem que compreender, o Antigo Testamento quase não fala de demônios. E o Novo Testamento fala muito de demônios. Ora, qualquer aspecto da Bíblia que você pegar, o Antigo Testamento, ele é primitivo, ele é inicial, ele não é a revelação plena. E quando chega o Novo Testamento, todo mundo diz, agora sim, nós estamos entendendo como é que são as coisas de fato. Mas, se é assim, então quer dizer que realmente Jesus veio revelar que ele tem uma batalha contra Satanás e contra o príncipe das trevas e que não dá mais para a gente ficar disfarçando. Como é possível que somente com relação ao demônio as coisas aconteçam ao contrário? Ou seja, o Antigo Testamento era menos, o Novo é mais. Agora, com o demônio é o contrário, o Antigo Testamento está melhor na foto, porque ele não fala de demônio nenhum, de repente aparecem os demônios e aí ficamos todos primitivos no Novo Testamento. Não pode ser verdade. Então, é que nós precisamos então compreender de fato qual é a libertação que o Cristo veio nos trazer. E a realidade é a seguinte: nós, seres humanos, somos escravos, sim, e somos escravos de Satanás. E ele é o nosso grande inimigo. São Paulo diz assim, não é contra a carne e contra o sangue, contra os espíritos malignos que vocês combatem. Então, se nós tivermos bem claro quem é o nosso inimigo, aí sim nós podemos viver aqui no mundo a fraternidade. Quando, por exemplo, um irmão vai e passa a perna em mim, me xinga, faz alguma coisa contra mim, eu vou ficar contra o irmão? Bom, se eu for lá e me vingar daquele irmão, e o meu irmão é o meu inimigo e eu venço o meu irmão, então de fato eu venci. Mas se o meu inimigo é o espírito maligno, se o meu inimigo é Satanás e os seus demônios, ao me vingar do meu irmão e ao trucidá-lo, na verdade eu fui derrotado. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que o meu inimigo quer. Ou seja, o diabo está sempre fazendo um jogo, nos jogando uns contra os outros, para que a gente se esqueça que ele existe. E assim, achando que o meu irmão é o meu inimigo, eu vou sendo derrotado quando na aparência parece que eu estou ganhando. Então eu vou lá, eu vou e destruo aqueles que me destroem, calunio aqueles que me caluniam, roubo aqueles que me roubam, faço vingança, pinto o caneco, faço e aconteço, e aí eu triunfo na carne. Por quê? Porque os meus inimigos são homens de carne e osso. Mas exatamente quando a minha vitória parecer mais triunfante e maravilhosa, é ali que ela será a maior derrota, mais clamorosa. Por quê? Porque eu me esqueci quem era o meu inimigo, e o meu inimigo era Satanás. E aí eu terei feito exatamente o que ele queria. Por isso, meus queridos, hoje Jesus nos alerta. Veja, nós realmente estamos nesta batalha. Cuidado, cuidado, porque quando você é libertado do poder das trevas, você precisa estar alerta para que a sua condição depois não fique pior. Tenhamos bem claro quem são os nossos verdadeiros inimigos. Ele não perde o foco. Ele quer nos levar para o inferno sempre. Somos nós que nos distraímos e perdemos o foco de qual é a verdadeira batalha. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
revestivos no Senhor pelo seu soberano poder, revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Tomai, portanto, a armadura de Deus. 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 Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento da Eucaristia, a presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do Espírito Santo. Números 1376 e 1377. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie de pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-a
com acerto e exatidão, transubstanciação. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura também enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma das partes delas, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Vem o Senhor oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando esse pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando esse pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 13 de outubro, nós recordamos Santo Eduardo, ele que foi rei da Inglaterra. Nasceu no ano de 1003 e, como rei, se destacou por muitas virtudes. A primeira delas é que ele era fervoroso espiritualmente, no sentido de que, pela piedade e devoção, manifestava a sua fé católica. Também ele é conhecido pela docilidade com que tratava todas as pessoas, sejam as mais importantes, as que estavam ali na corte, como também os súditos mais humildes. Santo Eduardo sempre manifestou um coração manso. Conta-se que nunca ouviu dizer que ele tenha se alterado com ira contra alguma pessoa. E ele também é conhecido como o rei que quis e promoveu a paz. Ele buscava a paz. E esta paz se dava exatamente através da virtude da mansidão e da humildade. As pessoas obedeciam o rei não porque tinham medo
ou porque o rei tivesse uma força militar muito grande e poderia ir contra os desobedientes. Não, o povo obedecia Santo Eduardo como rei porque o amavam, porque viam nele a docilidade e a humildade de coração. E essas virtudes de rei conquistavam todos os súditos, o que fez com que a paz pudesse reinar por longo tempo no seu reinado. É claro que nós tivemos pessoas contrárias a ele, diversas dificuldades no reino, ele viveu um tempo exilado, porém, Santo Eduardo sempre manifestou um coração manso, um coração que buscava, através do reinado, servir a todos os súditos. Também é conhecido que até mesmo o imposto de guerra ele tirou, porque isto acabava fazendo os mais pobres sofrerem, porque não tinham condições de pagar este imposto. Santo Eduardo é um grande exemplo de virtude para os governantes, mas também para todos nós, que saibamos viver sempre no diálogo, na paz, num fervor muito grande da nossa fé, na piedade e na devoção. Santo Eduardo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. A felicidade costuma abrigar-se na pausa. Quando o fôlego faltar, é hora de parar e aproveitar a vista. É entender que na subida o que vale não é só chegar. Lembra que também a beleza a vida acontece mesmo se eu cair. E se eu duvidar que quem perde pode ganhar, basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar. Pássaro que tem medo do vento não aprende a voar. Não é só sobre chegar, é sobre aproveitar o intervalo que habita entre a chegada e a partida. Não desista de tentar. Lembra que também a beleza a vida acontece mesmo se eu cair.
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Depois de ter cumulado de favores os seus filhos e fiéis servos, depois de ter obtido a bênção do Pai Celeste e a união com Jesus Cristo, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Guarda-os e vela sempre por eles, para que não venham a perder a graça de Deus e a cair nas ciladas do inimigo. Detém os santos na sua plenitude e fá-los perseverar até o fim. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Prostrado aos teus pés, venho pedir a sua intercessão. Eu vim te encontrar e entregar a minha vida em suas mãos. Mãe, me ajuda, vem me socorrer. Precisando tanto de você, eu busco a cura e libertação. Eu quero me alimentar da comunhão, abastecer a alma e o coração, e de joelhos renovar a fé. Oh, Mãe de Deus, escute o filho seu, ó Mãe de Deus, Rainha da paz, escute o filho seu, quem sou eu? Foi do alto da cruz que o nosso Senhor Jesus disse que ela é nossa mãe. Do alto da cruz: filho, eis aí tua mãe. E desde aquele dia, ela se tornou nossa mãe, tua mãe. E que interessante, no alto da cruz, Jesus nos entrega uma mãe. Do alto da cruz, Jesus nos entrega uma mãe. Na hora da maior dor, na hora do maior sofrimento, Ele nos entrega uma mãe. Talvez para dizer a mim e a você que quando você mais estiver sofrendo, não esqueça que você tem mãe. Por isso, irmão e irmã, talvez você esteja passando por um grande momento de sofrimento. Não se esqueça que você tem uma mãe que quer te ajudar neste momento mais difícil da sua vida. Sim, eu digo a você com toda certeza, ela é mãe. E principalmente na hora mais difícil, é que a mãe está presente. Até na nossa vida, muitas vezes é assim. O amor de mãe é um amor grande, Às vezes os amigos abandonam, as pessoas abandonam, mas na hora mais difícil, quem está lá? Mamãe. E se a mãe da terra pode falhar algumas vezes, a mãe do céu nunca. Eu convido você agora, diante da sua dificuldade, a você suplicar para ela, como filho: eu sou teu filho, ó mãe, e eu te peço,
a sua intercessão, a tua ajuda. Prostrado aos teus pés, venho pedir a sua intercessão. Eu vim te encontrar e entregar a minha vida em suas mãos. Mãe, me ajuda, vem me socorrer. Tô precisando tanto de você. Eu busco a cura e libertação. Eu quero me alimentar da comunhão, abastecer a alma e o coração, e de joelhos renovar a fé. Oh, Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o Filho seu. Oh, Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o Filho seu, que sou eu. Oh, Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o Filho seu. Oh, Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o Filho seu, que sou eu.